quase 17 mil mulheres foram mortas vítimas de agressões por causa de conflitos de gênero apenas por serem do sexo feminino. O estudo Violência contra a Mulher, Feminicídios no Brasil, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, entre 2009 e 2011, revelou também que o Espírito Santo é o estado brasileiro com a maior taxa de feminicídios, 11,24 a cada 100 mil, seguido por Bahia e Alagoas. Para falar sobre a violência doméstica, a nossa entrevistada é a desembargadora substituta do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Hermínia Azuri. Magistrada há 20 anos, é coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar da Associação dos Magistrados do Espírito Santo e presidente do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o FONAVIT. Na MB, ocupa o cargo de conselheira fiscal. Doutora Hermínia, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu que agradeço, Renata. E se tratando de um assunto tão relevante para mim, eu me sinto honrada. Doutora Hermínia, como é que começou essa onda de violência contra a mulher e por quê? Na verdade, é um problema cultural. Essa cultura vem desde o Brasil colônia. Nossa cultura jurídica vem do berço, o nosso berço da cultura jurídica é romano, né? E desde então que a mulher já tinha privado a sua capacidade jurídica, porque no Código de 1916 a mulher era comparada a um menor, a um silvícola. Então ela era incapaz, né? Ela não era totalmente capaz, era relativamente capaz. Como uma criança, um menor. Para ela entrar com a queixa-crime, é um exemplo, ela teria que ter autorização do marido. E com a evolução do tempo, a mulher tentava chegar a uma igualdade de gênero, né? Que é a grande luta. Mas nem com o Código Civil de 1916, esse código foi até um grande jurista, que da época era considerado até evoluído no ponto de vista jurídico, Clóvis Bevilacqua, ele deu mais cunho ao homem, né? Empoderou mais o homem. E a mulher continuou na sua luta. Até que chegou, depois desse Código Civil, as mulheres continuaram na luta e veio a Revolução Industrial, as mulheres começaram a ter emprego, a ter um meio de vida, né, profissional, e a luta foi continuando, por isso que eu digo que a cultura é paulatina, e chegou a Constituinte, onde elas apresentaram a carta à Constituinte, né, e a Constituição de 1988 já igualou os direitos e deveres com os homens. Mas o ápice mesmo foi a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que veio dar à mulher exatamente aquilo que ela buscava, né, a conquista pelos direitos. Quais são as providências que os estados estão tomando para combater a violência doméstica contra a mulher? Cada estado tem seu programa, né? Porque cada estado tem um biênio, cada tribunal tem um biênio, tem um presidente, tem um gestor, que é o presidente do tribunal, e cada estado tem suas políticas públicas. Nós temos as nossas políticas públicas no nosso Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e que tem de certa forma, ido ao alcance de mulheres e complementando os ideais delas. A violência doméstica, ela atinge todas as classes sociais ou tem alguma específica? A violência doméstica não escolhe classe social. Ela atinge todas as classes sociais. O mais interessante é que, o que tenho observado, que às vezes as mulheres de classe média alta, elas não vão até as DEANs, que é as delegacias da mulher. Às vezes por falta de estrutura. Vergonha, para não expor a família, enfim. E mesmo a proximidade com o agressor, porque nem todas têm estrutura. Às vezes pode ter uma boa delegada, mas não tem estrutura, conforme a lei. Então elas vão nos procurar na coordenadoria do tribunal, a coordenadoria do Tribunal de Justiça, né? E lá, às vezes nós tomamos por termo toda a história dela, toda a violência que ela vai contar, né? A gente toma por termo e encaminha para o Ministério Público da vara relacionada ao local onde ela mora.
No Tribunal de Justiça do Espírito Santo foi criado no ano passado o Juizado Itinerante Maria da Penha. Qual é o objetivo desse projeto? Era exatamente alcançar as comarcas que não tinham, pequenas comarcas que não tinham a vara especializada de violência doméstica contra a mulher. E, em razão disso, nós criamos esse mecanismo que, já que elas não podiam chegar até nós, nós iríamos até elas. Então, dar informações, falar sobre a Lei Maria da Penha, divulgar a lei, trazer, inclusive até, porque normalmente essa vara itinerante é dentro de um ônibus, onde tem a sala de audiência, tem sala para polícia, sala do promotor, sala do defensor público, equipe multidisciplinar. Então, as medidas protetivas são emitidas nesse trajeto, nesse período. Ele fica, às vezes, uma semana em cada comarca. E para não só informar, para executar medidas protetivas. Existe também no Tribunal de Justiça do Espírito Santo um outro projeto em desenvolvimento nas escolas de ensino fundamental para orientar os alunos sobre a violência doméstica? Lá nós fizemos, inclusive, lançamos uma cartilha para as crianças de idade entre 10 e 12 anos, ensino fundamental, né? E o que veio, por que nós fomos levados, fomos levados a fazer, elaborar essa cartilha? Porque, na verdade, o menino, a menina, a criança, quando ela convive no meio, na família, com violência doméstica, ela tende no futuro a ser um adulto, um menino violento, um homem violento. E a menina, no futuro, isso é um estudo que nós fizemos, achei até muito interessante e sério, ela tende no futuro a ser uma mulher subserviente, uma mulher que tende a casar com um homem violento. Outro estudo que eu fiquei muito admirada. E isso nós temos que acabar com essa cultura, desse aprendizado terrível dentro do lar. É uma única forma de você mudar a cultura, é você começar pelo menino, pela menina, lá na escola, na educação, porque a educação é a base de todas as coisas. Muito obrigada. No próximo bloco, a desembargadora substituta do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Hermínia Azuri, vai falar da fiscalização das medidas protetivas no contexto da violência doméstica. Não sai daí, a gente volta rapidinho. O terceiro curso de Ativismo Judicial, Limites e Possibilidades, promovido pela Escola Nacional da Magistratura em parceria com a MB, está com as inscrições abertas. A capacitação será realizada nos dias 25 e 26 de setembro na sede da MB em Brasília. A escola oferece 30 vagas para magistrados associados à MB. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de agosto no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a história da violência doméstica. Agora, a desembargadora substituta do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Hermínia Azuri, vai falar da fiscalização das medidas protetivas no contexto da violência doméstica. Doutora Hermínia, a Lei Maria da Penha não prevê a fiscalização das medidas protetivas. O que deve ser feito, então, para evitar a reincidência? Então, isso foi uma grande preocupação nossa, a falta de previsão legal das medidas protetivas. Porque às vezes aparecia o agressor na nossa coordenadoria, ou mesmo na vara, com a medida protetiva rasgada, quer dizer, uma ordem judicial desrespeitada, e não tinha quem fiscalizasse. Não tem efetivo policial, como o juiz não podia fiscalizar, o promotor não podia fiscalizar, não tem condições, enfim. Tivemos que criar políticas públicas. E cada política pública que a gente criava era no sentido de ocupar aquele espaço, aquela lacuna vazia que a Lei Maria da Penha, tão boa, considerada uma das melhores leis, a terceira melhor lei do mundo, eu considero a lei maravilhosa. Mas nesse quesito, nós tivemos que preencher com políticas públicas. A senhora idealizou o equipamento Botão do Pânico, que inclusive foi premiado na 10ª edição do Inovare. Explica pra gente como é que começou esse projeto em favor das vítimas de violência doméstica. Tudo começou com uma audiência pública que o então presidente, Dr. Pedro Ferroza, ele convidou mulheres de todos os segmentos, mulheres da carreira jurídica, mulheres de várias instituições,
do Estado, até mesmo fora do Estado, que chegou a comparecer. E ele perguntou, virou para mim como coordenador e perguntou: Emília, o que fazer? Qual o problema do Espírito Santo estar no primeiro lugar em violência doméstica? Então eu respondi para ele: o problema é que não há fiscalização das medidas protetivas. Ele disse assim: então vocês têm 30 dias para trazer uma solução. Mas esse desafio foi para todas nós, para mim e para todas as convidadas da audiência pública. E aguardei o período até 20 e poucos dias, ninguém trouxe nenhuma sugestão. Foi quando, ali na minha coordenadoria, nós juntos ali, eu vi assim, aquele dispositivo, eu falei: não, vamos utilizar isso aí. É um dispositivo eletrônico pequeno, ele tem áudio, ele tem GPS, e na medida que quando ela aciona, ela pode contar até 3, da quarta vez que ela aparece no vídeo monitoramento da Guarda Municipal, que no plano nós fizemos uma parceria, o presidente falou: vamos fazer uma parceria com a capital. Fizemos com a capital, com o prefeito, a prefeitura fez a parceria, e nós chamamos um Instituto de Tecnologia Preventiva para dar o suporte, para trazer o dispositivo. Porque não bastava o dispositivo, mas teria que ter toda uma logística para que efetivamente desse certo, como está dando certo. Então aí a mulher aciona, ela chega no vídeo, esse acionamento chega imediatamente no vídeo monitoramento, a Guarda Municipal recebe e vai também em tempo real para os smartphones das 4 viaturas, patrulhas Maria da Penha, estrategicamente colocadas, divididas em 4 lugares estratégicos, e eles vão ao encontro da mulher, porque já sabe, porque ali no smartphone já vê o nome do agressor e da vítima. E quando ele chega, até ele ouve tudo o que se passa, porque tem áudio o dispositivo. Quando ele chegou em 3 minutos, o que mais tardou foram 9 minutos. Esse dispositivo ele é colocado em qual parte do corpo da mulher? Ele vem num cinto, uma bolsinha, onde a mulher coloca na cintura, debaixo da roupa, debaixo da blusa, debaixo do vestido, onde ela achar mais conveniente. Tem umas até que usa até na parte do sutiã, enfim. De maneira que o acionamento é fácil, na lateral dele, fácil de acionar, e imediatamente é resolvido o problema dela. O que veio trazer isso para nós? Porque trouxe um efeito inibidor com relação ao agressor e o efeito empoderador com relação à vítima. Porque muitas delas, nas reuniões que nós fazemos bimestralmente de comitê gestor no tribunal, a gente trazia, a equipe multidisciplinar trazia para nós algumas respostas delas quanto aos questionamentos do uso do botão. Aí então elas diziam o seguinte: agora eu sei o que é o direito de ir e vir, porque eu não podia sair de casa. Aí uma que teve um restaurante, achei muito interessante esse depoimento dela, ela disse o seguinte: ela era provedora e o agressor era um agressor compulsivo. E ela, de tanto escândalo, tanta humilhação, ela acabou fechando aquele restaurantezinho ali. Buscou o recurso do botão do pânico. E lá ela foi contemplada com o botão do pânico. Ela falou assim: agora eu fui encorajada a voltar com aquele pequeno restaurante. Ele nunca mais voltou lá, porque ele sabe que ele vai ser preso. Então não houve reincidência. Nenhuma vítima que está de posse do botão do pânico houve reincidência por parte do agressor. A localização do agressor, então, é imediata, né? Imediata. Porque tem um GPS e tem um vídeo. E tem agora o novo vai ter o vídeo e o áudio. Esse tem um áudio e tem um GPS. Esse projeto Botão do Pânico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ele foi criado no ano passado e agora está sendo implementado também em outros estados? Outros estados. A semana agora, dia 28, foi no Pará. Já tivemos notícias do Rio de Janeiro dos contatos para implementar. Santa Catarina, Fortaleza já é um projeto de lei de uma deputada. Enfim, é um multiplicador, né? Aquilo que está dando certo, a gente tem que realmente copiar. Tá. A AMB também está empenhada nesse projeto do Botão do Pânico, né? A AMB, nós estamos com um presidente vanguardista. A Mini é uma juíza do Mato Grosso, ela está na secretaria da diretoria nessa área de violência doméstica, esteve conosco do Espírito Santo para lançar a campanha Pró-Equidade de Gênero. Então a AMB está muito realmente apoiando esse projeto. Muito tem se comentado sobre o assédio sexual nos transportes públicos. Ainda não existe uma punição, né? O que a senhora sugere? Então, São Paulo
já foi na Câmara, lá em São Paulo, já existe um limite de 1 m². Em cada 1 m² só cabe 6 pessoas em pé. Mas, na verdade, o que eu estava imaginando? Porque a Constituição Federal, no artigo 30, inciso 5, diz o seguinte, que é da competência exclusiva do município legislar sobre esse assunto. Mas ainda não existe uma punição. Não, eu estava até conversando com o vereador do meu estado, ele falou assim, apresenta um projeto de lei, porque há interesse de limitar, porque se tem o vídeo monitoramento, mas com aquele encoxamento, né, é difícil você identificar pela quantidade de gente, né, empurrando um ao outro. E se houver um limite de pessoas, você tem como identificar e tem como processar. Muito obrigada. No próximo bloco, a desembargadora substituta do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Hermínia Azuri, vai falar da formação profissional das vítimas de violência doméstica e a inserção no mercado de trabalho. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz em São Paulo, além da carga de trabalho, que é bastante grande, envolve também o dia a dia de uma cidade como São Paulo. Trânsito, violência. Portanto, o juiz de São Paulo ele é um juiz sobrecarregado pelas questões de trabalho e sobrecarregado pela própria vida que aquela cidade oferece em termos de dificuldade. A Escola Nacional da Magistratura realiza nos dias 5 e 6 de junho o 3º curso de processo eletrônico em Brasília. A capacitação oferece 40 vagas aos magistrados associados à MB. A seleção será feita por sorteio. Os interessados devem se inscrever até o dia 27 de abril no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa DMB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a história da violência doméstica e a fiscalização das medidas protetivas no contexto da violência doméstica. Agora, a desembargadora substituta do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Hermínia Azuri, vai falar da formação profissional das vítimas de violência doméstica e da inserção no mercado de trabalho. Doutora Hermínia, qual é o critério de escolha de profissionalização para as mulheres vítimas de violência doméstica? Nós estabelecemos um programa para esse critério, né? E tem uma equipe multidisciplinar onde nós vamos solicitar que elas façam esse estudo para saber a aptidão de cada uma. Uma pode ter aptidão para cabeleireira, outra pode para manicure, enfim, cada uma com a sua própria aptidão. E esse estudo cabe à equipe multidisciplinar e cabe a nós preparar a logística dessa formação profissional. Muitas vítimas não deixam o agressor porque dependem deles, né? Essa dependência econômica é terrível. E eu fiz um estudo sobre isso e pude concluir que mulheres até de classe média alta, que não... Olha que coisa que parece uma exceção à regra. Não depende financeiramente do algoz, porque é mais do que um agressor, o aspecto da violência é uma coisa terrível. Ela fica na dependência, com medo dele tirar os filhos e naquilo que ela ganha não vai dar para suprir a necessidade dos filhos. Então, essa dependência econômica é um agravante terrível e que o homem acha que a mulher é o patrimônio dele. Ela é aquela pessoa que ele tem como dono, né? Parece até da época da Brasil Colônia com as ordenações filipinas, que era o código da época, que o homem podia até matar a mulher se ela traísse ele. A lei permitia. Nós não estamos mais nessa época, nós já estamos na Lei Maria da Penha, né? Então, essa dependência econômica é grave. Por isso que nós queremos resgatar, porque tem muita mulher com alta baixa estima. Qual é o projeto do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para inserir as mulheres vítimas de violência doméstica no mercado de trabalho? No momento que nós temos essa escolha, essa triagem da equipe multidisciplinar, nós já temos as empresas que vão inseri-las. Mas tudo depende da formação. Uma vez dada a formação profissional, nós já temos
as empresas que vão já inseridas no mercado de trabalho. A violência psicológica ela também resulta nessa dependência do agressor? É interessante, nós concluímos em todos esses projetos, em todo esse tempo que nós estamos demandando, lutando, enfrentando a violência doméstica no Tribunal de Justiça, e agora, felizmente, com o apoio também do novo presidente, doutor Sérgio, embargador Sérgio Bisotto. O que nós concluímos com a violência psicológica? Ela não deixa a marca visível. Se você passar por uma mulher, por uma vítima de violência psicológica, você não vai identificar, porque as marcas são dentro dela, estão dentro dela. Então, ali, eu conheci uma experiência de uma profissional bem-sucedida, que ela ficou tão vinculada psicologicamente, porque ele sempre dizia que ela era incompetente, e era bem-sucedida, que ela era burra, e batia nela, espancava, e ela foi chegando à conclusão de que realmente ela era incompetente. Então, ela foi violentando tanto o emocional dela, que ela se achava incompetente, ela se achava incapaz de ser mãe, incapaz de ser esposa. É uma mulher que tinha curso superior, muito bem sucedida profissionalmente. E hoje, depois que ela se livrou, ela teve que fazer uma terapia. Os filhos tiveram que fazer uma terapia. Você veja o que é uma violência psicológica, não só a física, mas a psicológica. Vai falando, você é uma incompetente, você é burra, você não é bonita, enfim. A mulher acaba assumindo aquela colocação tão firme dele, entendeu? Então, eu achei incrível ela mesma dizer, depois que ela saiu daquela dependência, porque gera uma dependência. Eu sou burra, então eu acho que eu não vou conseguir criar meus filhos. Então eu sou incompetente, será? Então, ele ainda controlava o que ela ganhava. Uhum. Então ela achava que ela não tinha realmente condições. Eu acho que ele tem razão. Se ele me bate, é porque ele está estressado de ver a minha burrice, a minha incompetência. Eu já cansei de ouvir isso. Então eu fiquei impressionada como é danosa a violência psicológica. Parece simples, mas ela é terrível. Ela é terrível. Muitas mulheres vão cair numa depressão profunda em razão de violência psicológica. E às vezes ela vem acompanhada da violência física. Nós conhecemos assim muitas mulheres que, no decorrer desse tempo que nós estamos na coordenadoria, mulheres que tiveram prejuízos patrimoniais. Homens que se diziam companheiros, esposos, namorados. Uma delas era até um depoimento dela, ela era salgadeira, né? Fazia salgados e fazia doces para vender, para festa. Ele, como não conseguiu espancá-la como ele desejava, ele arrebentou o fogão, que era o instrumento de trabalho dela. Essa é uma violência patrimonial. Era tudo que ela tinha, era instrumento de trabalho dela. E muitas coisas acontecem nesse âmbito de violência doméstica. Isso é violência sexual. É outra violência, não existe uma violência que não seja ruim, mas algumas deixam marcas indeléveis e de difícil reparação. Qual é a orientação que a senhora pode dar para quem sofre de violência doméstica? Denunciar, a primeira coisa. Nunca deixar de denunciar. E não precisa ser só a vítima, não. Pode ser, se você assistir a alguma violência doméstica, você pode denunciar. Se o vizinho ouvir, ou gritos, agressões de qualquer natureza, o vizinho pode denunciar. Qualquer pessoa pode denunciar. Pode denunciar no 180, pode denunciar no 190, pode ir na coordenadoria, todo o Tribunal de Justiça do Brasil tem uma coordenadoria de violência doméstica e familiar. As delegacias das DEANs, que é a Delegacia da Mulher, podem procurar, tem que denunciar, porque se não denunciar, como nós vamos acabar com essa mazela tão terrível? Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Raquel Rodrigues Braga, trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Rio de Janeiro, e a minha comarca é a 2ª Vara de Duque de Caxias, Vara do Trabalho. Para quem quer ser juiz, não é uma vida fácil, uma vida de muito trabalho. A minha comarca, no ano de 2013, recebeu 2.700 processos, mas se estudar
e, com afinco, consegue passar no concurso. E uma vez juiz, tem que se dedicar para fazer com que o trabalhador e o empregador cumpram as leis e o trabalhador receba o que ele tem de direito. Nesse momento, quando você consegue expedir um alvará, quando você consegue fazer valer as leis trabalhistas, toda essa carga de trabalho, ela é esquecida pela recompensa de o trabalhador receber aquilo que ele tem direito. Agradeço a desembargadora substituta do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Hermínia Azuri, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar para as mulheres, para todo o Brasil, né, num assunto tão relevante. Nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.